Existem palavras em certas línguas que não têm tradução exata em nenhuma outra, que encapsulam conceitos de uma especificidade cultural tão profunda que qualquer tentativa de equivalência numa língua diferente produz, inevitavelmente, uma aproximação que deixa de fora dimensões essenciais do que a palavra original contém. O finlandês tem uma dessas palavras, e é precisamente essa palavra que dá título a um dos filmes de ação mais surpreendentes e mais completamente realizados que o cinema europeu produziu nos primeiros anos dos anos 20 deste século. Sisu. Pronuncia-se de uma forma que é quase impossível de replicar com precisão para quem não cresceu a falar finlandês, mas o que significa vai muito além de qualquer questão de pronúncia. Sisu é a qualidade especificamente finlandesa de persistência absoluta face à adversidade, de não ceder independentemente do custo, de continuar mesmo quando qualquer cálculo racional de probabilidades de sucesso indicaria que parar seria a única escolha sensata. Não é simplesmente coragem, que implica a consciência do medo e a decisão de agir apesar dele. Não é simplesmente determinação, que é uma qualidade que se pode decidir ter. Sisu é algo mais fundamental, mais visceral, mais próximo da natureza do que de qualquer formação de caráter voluntária. É a qualidade do homem finlandês de inverno na sua versão mais extrema, que sobreviveu a condições que deveriam ter sido fatais, porque a alternativa de não sobreviver simplesmente não estava disponível como opção no sistema de valores mais profundo que governava o seu funcionamento. Sisu. Estrada da Vingança, dirigido por Hjalmari Helander e lançado em 2022, usa essa palavra como título e como projeto e como promessa de uma forma que é completamente honesta e completamente eficaz. O filme é Sisu em forma cinematográfica, uma demonstração de 91 minutos do que acontece quando uma força da natureza de caráter humano encontra adversários que não têm nenhuma referência cultural para o tipo de coisa que estão a enfrentar e que, consequentemente, cometem o erro fatal de subestimá-la. Para entender completamente o que Sisu representa como obra e como evento no cinema de ação global, é necessário começar pelo realizador Hjalmari Helander, cuja trajetória anterior é tanto fascinante em si mesma quanto essencial para compreender as escolhas específicas que definem Sisu como objeto cinematográfico. Helander havia estabelecido a sua reputação a nível internacional com Rare Exports em 2010, um filme de terror natalício finlandês que usava o mito do Pai Natal como veículo de horror de uma forma que era simultaneamente muito específica na sua origem cultural finlandesa e muito acessível como experiência de horror para audiências globais. Rare Exports revelou um realizador com uma capacidade específica de transformar material de cultura popular de aparência simples e familiar em algo que tinha dimensões de profundidade muito maiores do que a superfície sugeria, e com uma mestria de tonalidade que lhe permitia equilibrar o humor e o horror, de forma que nenhum eliminava o outro, mas que cada um amplificava o impacto do outro. Essas qualidades são igualmente perceptíveis em Sisu, onde Helander usa o material aparentemente simples de uma narrativa de ação de um homem contra muitos para criar algo que tem dimensões de mito, de identidade cultural e de comentário histórico que nunca interferem com a eficácia pura da ação, mas que a enriquecem de formas que a tornam mais memorável e mais ressonante do que a soma das suas partes de espetáculo físico. A escolha de situar Sisu em 1944 na Lapônia finlandesa, durante a retirada das forças alemãs da Finlândia,
É uma escolha de contexto histórico de uma precisão que não é aleatória. A Lapônia finlandesa de 1944 era um espaço de devastação singular. Os alemães em retirada pela chamada Marcha da Lapônia aplicaram uma política de terra queimada que destruiu sistematicamente quase todas as estruturas e recursos do norte da Finlândia, transformando a paisagem num espaço de destruição absoluta onde qualquer sobrevivente humano era uma anomalia. É nesse espaço de destruição absoluta que a Atami Corp, o protagonista interpretado por Jorma Tommila, aparece pela primeira vez no filme, um homem de aspecto envelhecido e de movimentos econômicos que está prospectando ouro com o seu cão e o seu cavalo numa solidão completa que comunica tanto a natureza do seu caráter como a natureza do mundo que habita. A paisagem da Lapônia, como espaço visual de Sisu, é um dos seus elementos mais poderosos e mais imediatamente identificadores, com planícies de uma extensão que comunica a escala do isolamento, com céus que, na hora certa do dia, têm uma qualidade de luz que é específica ao norte extremo, e que cria imagens fotográficas de uma beleza que contrasta deliberadamente com a violência que vai acontecer sobre e dentro delas. O diretor de fotografia, Fredrik Ehrenberg, trabalhou com essa paisagem de uma forma que usa a sua escala para criar ao mesmo tempo a sensação de liberdade absoluta e de exposição absoluta, num espaço sem árvores nem construções, onde a visibilidade se estende até ao horizonte em todas as direções. Qualquer pessoa que está em movimento é visível de longe, e essa visibilidade mútua é tanto o contexto da beleza fotográfica quanto o da tensão táctica que vai definir o confronto entre a Atami e os alemães. Jorma Tommila, como Atami Corp, é a performance central de Sisu, e é uma das mais impressionantes de qualquer filme de ação europeu dos últimos 10 anos, por razões que vão muito além da capacidade física que a performance requer. Tommila é um ator de meia carreira que havia trabalhado com Helander antes em Big Game de 2014, e cuja presença física específica, com um rosto que parece ter sido esculpido pela experiência de décadas de exposição a climas e a circunstâncias que não fazem concessões, é perfeita para um personagem que é definido por tudo o que passou e que nunca precisará de ser explicado verbalmente, precisamente porque está escrito em cada linha e em cada textura da sua aparência exterior. Atami fala minimamente ao longo de todo o filme, com a parcimônia de um homem que há muito tempo aprendeu que as palavras são uma forma de comunicação cara em termos de energia que pode ser poupada para outros usos, e que tem visto o suficiente do mundo para saber que os momentos que importam raramente requerem ou permitem elaboração verbal. Essa economia de linguagem que Tommila sustenta de forma absolutamente consistente ao longo de todo o filme é em si mesma uma performance de uma dificuldade técnica considerável, porque comunicar personagem, intenção, emoção e evolução narrativa inteiramente através de presença física e de expressão facial mínima, sem nunca recorrer ao diálogo como ferramenta, requer um domínio de técnica de ator que está muito além do convencional. O momento em que Atami descobre o ouro que havia estado procurando é um dos mais econômicos e mais eficazes de todo o filme. Não há exclamações, não há gestos de celebração, não há nenhuma verbalização do que está a acontecer. Há apenas um rosto que recebe a informação do que os olhos estão a ver e que processa essa informação de uma forma que é legível para o espectador sem precisar de ser articulada de qualquer forma. Sim, este é o momento. O confronto inicial entre a Atami e o batalhão alemão, liderado pelo sargento Bruno Heldorf,
interpretado por Axel Hennie, com o tipo de presença de autoridade carismática e fria que um personagem de vilão de Segunda Guerra Mundial bem realizado precisa ter, estabelece de forma muito eficaz a dinâmica fundamental do filme. Os alemães acreditam que estão a lidar com um velho prospector de ouro indefeso, e essa crença é simultaneamente compreensível, dados os indicadores externos, disponíveis e catastroficamente errada em relação ao que a Atami realmente é. A revelação progressiva do que a Atami é, do seu historial como o mais letal dos comandos finlandeses durante a Guerra de Inverno e as guerras posteriores, é gerida pelo filme com uma elegância de timing que maximiza o impacto de cada momento de contra-ataque ao estabelecer primeiro a aparência de fraqueza, que torna o contra-ataque surpreendente, e depois a escala da competência, que torna cada contra-ataque convincente em vez de meramente fantástico. O filme usa cartões de capítulo com títulos que têm uma qualidade de nomenclatura de lenda ou de saga nórdica, que contextualiza o que está acontecendo num registro de mito, em vez de simplesmente de narrative de ação, sugerindo que o espectador está assistindo é a codificação em imagens de uma história, cujo equivalente seria transmitido oralmente em culturas com tradição de narração de sagas. Essa qualidade de mito que os cartões de capítulo estabelecem é consistente com o personagem central, que tem todas as características de uma figura lendária já no início do filme, e que ao longo do filme confirma progressivamente que essa qualidade lendária é completamente justificada. O conceito de sisu como qualidade cultural finlandesa tem uma história documentada que inclui tanto uso popular como estudo acadêmico, com a palavra sendo frequentemente usada para caracterizar a resiliência específica que permitiu aos finlandeses resistir à invasão soviética durante a Guerra de Inverno de 1939 a 1940, de uma forma que gerou perdas desproporcionais para o lado invasor e que estabeleceu uma reputação de combatividade do soldado finlandês que perdurou muito além do conflito específico que a gerou. Atami Korpi é apresentado no filme como a encarnação mais extrema dessa qualidade. Não simplesmente alguém com sisu nos termos em que a palavra é normalmente usada, mas alguém cuja versão extrema do conceito é suficientemente radical para ter gerado uma lenda que os outros soldados conheciam e temiam antes de o ter encontrado pessoalmente. Quando os soldados alemães começam a compreender que o velho prospector de ouro que haviam tentado roubar era o Koshchei, que é a alcunha com que era conhecido, a mudança de dinâmica no batalhão é um dos momentos mais bem realizados do filme. A confiança que havia definido cada interação até aquele ponto começa a fragmentar-se de formas que são perceptíveis antes de serem declaradas. Com o comportamento de homens que de repente compreendem que o que acreditavam ser uma situação de controlo era afinal uma situação completamente diferente. As sequências de ação de Sisu são de uma inventividade e de uma qualidade de execução que é difícil de exagerar no contexto do cinema de ação europeu do seu período, e que estabelecem Relander como realizador de ação de talento genuíno, cujas referências de Hollywood são claras, mas cujo ponto de vista específico e cujo contexto cultural produzem algo que é ao mesmo tempo claramente informado por essas referências e completamente distinto delas. Cada sequência de ação tem uma ideia central em torno da qual é construída um elemento de set piece específico que a distingue de qualquer outra sequência do filme e que a torna memorável como evento cinematográfico autônomo, além da sua função de avançar a narrativa. A sequência nos Campos de Minas é um exercício de tensão e de timing que usa os princípios de design de nível de videojogo de uma forma que é conscientemente divertida, sem nunca perder a credibilidade física que é necessária para que o perigo seja sentido
como real. A sequência subaquática tem uma qualidade de horror que amplia o registro do filme para além da ação pura num território de suspense e de sobrevivência que é igualmente eficaz, mas de natureza emocional diferente. E a sequência do avião, que é talvez a mais objetivamente absurda em termos de plausibilidade física, e que o filme abraça completamente sem nenhuma hesitação, é um momento de cinema de ação puro que entrega a satisfação de espetáculo pela qual o gênero existe e o faz com um nível de comprometimento e de inventividade que é difícil de não aplaudir. A presença dos personagens femininos em Sisu é um aspecto que adiciona uma dimensão ao filme que o distingue de muitos filmes de ação de um homem contra muitos, onde personagens femininas existem primariamente como motivação ou como recompensa simbólica do protagonista. As mulheres prisioneiras que a Atami encontra ao longo do filme e que se juntam progressivamente à sua missão são apresentadas como agentes da sua própria sobrevivência de uma forma que é coerente com o tema central do filme sobre a qualidade humana de recusar a rendição. A sua participação na narrativa não é de damsel in distress, mas de aliados que têm as suas próprias razões para lutar e as suas próprias formas de o fazer. E a dinâmica que se cria entre elas e a Atami ao longo do filme adiciona uma dimensão de coligação improváveis que enriquece a narrativa de formas inesperadas para um filme de action de aparência tão minimalista. A questão da violência em Sisu é tratada com uma franqueza que é consistente com a filosofia geral do filme de não recuar de nada. A violência de Sisu é extrema, é fisicamente específica e é frequentemente aplicada com uma criatividade que transforma cada morticinamento de adversário num momento de ação cinematográfica com a sua própria lógica de set piece. Não há nada de hesitante na forma como o filme apresenta essa violência. Ela é declarada, explícita e frequentemente de uma brutalidade que é ao mesmo tempo completamente gratuita em termos de necessidade narrativa e completamente satisfatória em termos de entrega do tipo de espetáculo que o filme prometeu desde os seus primeiros minutos. Essa franqueza em relação à violência é uma das marcas dos melhores filmes de ação de exploração que sabem o que estão a oferecer e que o oferecem integralmente, sem a timidez que produz filmes de ação que têm vergonha do seu próprio conteúdo. Sisu não tem vergonha de nada do que está a mostrar, e essa falta de vergonha é uma das fontes do prazer específico que proporciona. O vilão Bruno Heldorf, como interpretado por Axel Hennie, é suficientemente desenvolvido para ter uma presença real que vai além da simples função de obstáculo ao protagonista, com uma combinação de competência tática, de código de honra militar que coexiste de forma perturbadora com a serviço de uma causa monstruosa, e de uma personalidade que revela mais sobre si mesmo do que pretende em cada interação. Hennie traz ao personagem a credibilidade de um ator que tomou o material a sério de forma que cria um antagonista que é ameaçador de formas específicas em vez de genericamente malévolo, e cuja compreensão progressiva do que a Atami fornece ao filme a estrutura dinâmica de dois pontos de vista em convergência, que é mais interessante dramaticamente do que um vilão que permanece no estado de ignorância confortável sobre o que enfrenta. A forma como o filme gere a evolução da compreensão de Heldorf sobre a Atami ao longo da narrativa é um dos aspectos mais bem construídos da sua arquitetura, com cada nova evidência do que a Atami é capaz sendo processada pelo vilão de formas que vão desde o ceticismo, a preocupação, a genuína inquietação de alguém que começa a compreender que cometeu um erro de avaliação de consequências possivelmente terminais. A cinematografia de Sisu é um dos seus aspectos mais consistentemente elogiados, tanto pela crítica como pelo público, e merece essa consistência de elogio
porque é genuinamente extraordinária, de formas que contribuem diretamente para a eficácia do filme como experiência, e não apenas como decoração de fundo para a ação que acontece em primeiro plano. A qualidade específica da luz da Lapônia, com as suas horas douradas de duração incomum, que colorem a paisagem com tonalidades que mudam a relação emocional com o que está a acontecer dentro delas, é usada por Ehrenberg de uma forma que integra fotografia e narrativa, de modo que cada momento de ação tem a qualidade de luz que amplifica o que esse momento específico precisa comunicar emocionalmente. As sequências de maior violência não são filmadas de forma que neutralize a beleza do ambiente. A beleza e a violence coexistem de uma forma que cria uma dissonância que é em si mesma um comentário sobre a forma como a guerra transforma paisagens belas em espaços de destruição sem as tornar menos belas aos olhos que precisam de continuar a funcionar dentro delas. Essa dissonância é uma das qualidades mais específicas de Sisu como experiência cinematográfica e uma das que mais claramente revela a sofisticação do projeto artístico de Helander por baixo da sua superfície de entretenimento explícito. A trilha sonora de Juris Sepé e Tuomas Wainamoen é outro elemento que contribui de forma decisiva para a experiência total de Sisu, com uma qualidade de composição que usa elementos de música nórdica tradicional e de orquestração de ação contemporânea, de uma forma que cria a textura sonora adequada para um filme que é simultaneamente um produto cultural global de entretenimento de ação e uma obra profundamente enraizada numa identidade cultural específica que a música ajuda a comunicar de forma não verbal. Há momentos em Sisu onde a música tem a qualidade de canto guerreiro de uma tradição oral que não é diretamente reconhecível como referência para a maioria das audiências globais, mas que é sentida como expressão de algo de peso cultural genuíno, o que é precisamente a função que a música cumpre no contexto do filme como declaração de identidade finlandesa. A estrutura narrativa de Sisu é de uma economia que é uma das suas qualidades mais refrescantes no contexto de um cinema de ação que demasiadas vezes se perde em elaborações narrativas que atrasam a chegada ao que o gênero realmente oferece. O filme tem 91 minutos e cada minuto é usado com um propósito claro. Os primeiros minutos estabelecem a situação e o protagonista com a eficiência de uma narração visual que não precisa de diálogo para comunicar o que é necessário saber. Os minutos seguintes introduzem o conflito e as suas partes com a mesma eficiência. E o resto do filme é a resolução progressiva desse conflito, de uma forma que entrega exatamente o que foi prometido na sua introdução, de cada vez mais formas inventivas e de cada vez maior escala. Essa clareza de propósito e essa eficiência de execução são qualidades que o cinema de ação frequentemente perde à medida que os orçamentos aumentam e as exigências de narrativa se tornam mais complexas e que Sisu preserva de uma forma que é tanto uma declaração de valores artísticos quanto uma demonstração de que a escala não é o determinante da qualidade de experiência que um filme de ação pode proporcionar. O cão de Aatami é um dos elementos do filme que gerou mais discussão no contexto de aplicação da chamada regra do cão, que é a convenção informal de que filmes que matam cães antes de qualquer humano são imediatamente estabelecidos como obras que não têm limites em termos do que vão mostrar. Sisu aplica essa convenção de forma completamente deliberada e completamente honesta. O que acontece ao cão de Aatami nas cenas iniciais do confronto com os alemães estabelece de forma inequívoca tanto a natureza dos antagonistas quanto o nível de compromisso do filme com o aconselhamento narrativo de que nada está protegido da narrativa em termos de convenções de gênero.
Qualquer espectador que passa pelo momento do cão sem desligar o filme está implicitamente a aceitar o contrato que o filme propõe. Esta obra vai mostrar consequências reais de violência real sem as suavizar. E, em troca, vai proporcionar uma experiência de ação catártica que vai chegar inevitavelmente, porque a Atami é o tipo de força que não pode ser contida por nenhum número de adversários que se apresentem para o tentar. O ouro, como objeto central da narrativa de Sisu, tem uma função simbólica que vai além da simples MacGuffin de aventura. O ouro que a Atami tinha encontrado depois de anos de procura no deserto da Lapônia destruída é o símbolo da sobrevivência, o que vai permitir que ele saia daquele espaço de devastação e comece uma vida possível num mundo que a guerra estava a deixar de destruir. Quando os alemães tentam tomar esse ouro, não estão apenas a tentar roubar ouro, estão a tentar roubar o acesso de Atami a qualquer futuro possível. E é esse nível de stakes que transforma o que poderia ser uma simples narrativa de roubo numa questão de sobrevivência existencial que justifica a resposta de Atami de uma forma que vai além de qualquer proporção convencional. O ouro de Atami é o ouro que ele ganhou sobrevivendo a tudo o que a guerra e os anos lhe fizeram. Roubar esse ouro é a afirmação de que a sobrevivência não tem valor, que pode ser tomada por qualquer grupo com força suficiente, e a recusa de Atami a aceitar essa afirmação é a expressão mais pura do Sisu que o filme está a documentar. A recepção de Sisu foi de uma positividade que excedeu o que o filme, como produção europeia de orçamento modesto de um realizador finlandês sem nome internacional de grande dimensão, poderia razoavelmente ter esperado. Os críticos de língua inglesa encontraram no filme exatamente o tipo de entretenimento de ação que o circuito de festival e de distribuição internacional raramente oferece, com a mesma sem-vergonha e com a mesma competência de execução, e a comparação com John Wick, que muitas recensões fizeram, embora reduza Sisu a uma influência mais simples do que a que realmente tem, foi eficaz a comunicar a qualidade de ação e o nível de comprometimento com o espetáculo que o filme oferecia a um público que não tinha referências prévias para o trabalho de Helander. As comparações com filmes nórdicos de ação de guerras mundiais, que poderiam ser feitas com mais precisão histórica, eram menos úteis como ferramenta de marketing do que a comparação com John Wick por razões de familiaridade de audiência. Mas a comparação com John Wick é também genuinamente pertinente, além de apenas útil como ferramenta de comunicação. Ambos os filmes constroem a sua fascinação em torno de um protagonista de competência aparentemente sobre-humana que é simultaneamente completamente crível como ser humano e completamente fantástico na escala do que consegue realizar. E ambos os filmes usam essa combinação de credibilidade e de fantasia como o motor de uma experiência de ação que é profundamente satisfatória, precisamente porque o espectador acredita e não acredita ao mesmo tempo. O contexto histórico de Sisu é usado de formas que são mais sofisticadas do que simplesmente fornecer um cenário para a ação. O fim da Segunda Guerra Mundial como pano de fundo cria uma dimensão de crepúsculo que é poderosa em termos de atmosfera. Os alemães que a Atami enfrenta são soldados em retirada numa guerra que já sabem ter perdido. Homens que estão a destruir tudo na sua passagem, não por estratégia de conflito em curso, mas por pura malícia de derrota. Esse contexto de violência de derrota, que é em certos aspectos mais inquietante do que a violência de conflito em curso, precisamente porque é mais gratuita e mais desprovida de qualquer justificativa tática, é parte essencial do mundo moral de Sisu, onde os antagonistas são apresentados como pessoas que já passaram do ponto onde qualquer justificativa para o comportamento era disponível. Para qualquer espectador que aprecia o cinema de ação,
com a disposição de encontrar nele mais do que puramente um exercício de espetáculo físico. Sisu oferece uma experiência que é, ao mesmo tempo, um dos exercícios de espetáculo físico mais satisfatórios e mais inventivamente realizados do cinema de ação recente, e uma obra com dimensões de identidade cultural, de dignidade humana e de resistência ao inaceitável que tornam o espetáculo significante de formas que o espetáculo puramente por si mesmo nunca consegue ser. E para quem aprecia o cinema de ação pelo puro prazer do espetáculo, sem necessidade de qualquer camada adicional de significação, Sisu entrega esse prazer de uma forma que é tão completa e tão bem executada que qualquer discussão sobre o número de camadas não é requisito para a satisfação, mas é um bônus que o filme oferece de graça para quem quiser recebê-lo. A forma como Sisu usa a paisagem da Lapônia como participante ativa da narrativa vai muito além da simples questão de locação bela para um filme de ação. A planície aberta, sem cobertura, sem estruturas, sem qualquer elemento que permitisse ocultamento ou proteção, cria condições táticas que são parte essencial do problema narrativo central. Como pode um único homem sem nenhum recurso, além da sua própria competência e da sua própria determinação, sobreviver a um batalhão de soldados equipados e em número superior num espaço onde não é possível esconder-se de nenhuma forma convencional? A resposta que o filme dá a essa questão é a resposta de Sisu: não se esconde, ataca. E a planície aberta, que parece ser a condição mais desfavorável possível para essa estratégia, torna-se de facto a condição mais favorável possível para um oponente que tem as habilidades e a disposição de Atami Corp, porque num espaço aberto, os oponentes são tão expostos quanto ele e as habilidades de combate de um único guerreiro extraordinário têm mais espaço para se exprimir do que o teriam num ambiente de cobertura onde adversários numerosos poderiam operar de forma coordenada. Essa inversão de lógica tática, onde a aparente desvantagem se revela como vantagem para o antagonista inesperado, é um dos elementos de argumento mais elegantes de Sisu e contribui para que as sequências de ação pareçam ao mesmo tempo surpreendentes e inevitáveis, o que é a qualidade mais difícil de alcançar em qualquer narrativa de ação de qualquer gênero. A questão de Atami Corp como protagonista silencioso, num gênero que frequentemente usa o diálogo do protagonista como instrumento de caracterização e de fidelização do espectador, é um dos aspectos mais deliberados e mais bem-sucedidos de Sisu como projeto. A maioria dos protagonistas de filmes de ação, desde Tubarão até John Wick, passando por todos os grandes heróis de ação das décadas intervenientes, têm voz e usam-na, fazem comentários sobre o que acontece à sua volta, expressam determinação verbal, têm exchanges de diálogo com antagonistas que servem tanto como revelação de caráter como forma de gestão de tensão entre sequências de ação pura. A Atami não tem nada disso. Comunica com o espectador inteiramente através do que faz e de como faz isso. E a qualidade extraordinária da performance de Jorma Tommila é precisamente a de tornar cada ação de Atami completamente legível em termos de intenção e de estado interior, sem que nenhuma articulação verbal seja necessária. Essa capacidade de performance que comunica completamente sem linguagem é uma das mais raras e das mais exigentes que um ator pode demonstrar. E o facto de que Tommila a demonstra de forma tão consistente ao longo de 91 minutos num papel tão fisicamente exigente é uma das realizações performativas mais notáveis do cinema de ação europeu recente. A comparação que muitos críticos fizeram entre Sisu e os filmes de ação de Charles Bronson dos anos 70, especialmente a série Um Homem de Honra, é pertinente em múltiplas dimensões. Bronson
havia estabelecido um arquétipo de protagonista de ação que era definido primariamente pela presença física e pela capacidade de violência eficaz, em vez de pelo carisma verbal ou pelo caráter elaborado psicologicamente, e que funcionava como veículo de catarse de ação para audiências que queriam ver competência aplicada à violência contra adversários merecedores de alguma forma. A Atami herda dimensões desse arquétipo, mas diferencia-se em aspectos que revelam 40 anos de evolução na forma como o cinema de ação pensa sobre os seus protagonistas, onde Bronson era frequentemente usado como instrumento de uma fantasia de vingança que tinha tonalidades ideológicas específicas. Atami é contextualizado por uma história cultural e por um período histórico que dão à sua violência uma dimensão de resistência a uma injustiça historicamente específica, que é mais rica moralmente e mais complexa ideologicamente do que a vingança urbana genérica do cinema de Bronson. Essa contextualização histórica que Sisu oferece ao seu arquétipo de herói de ação silencioso é mais uma das formas em que o filme excede o que a sua categoria de entretenimento de ação estrita exigiria. O papel da Finlândia como país no contexto da Segunda Guerra Mundial é de uma complexidade histórica que muito poucos filmes de qualquer país europeu exploraram com honestidade, e é precisamente essa complexidade que cria o contexto de Sisu. A Finlândia havia lutado contra a União Soviética na Guerra de Inverno de 1939 a 1940 e na Guerra de Continuação de 1941 a 1944, tendo durante o segundo conflito colaborado com a Alemanha nazi numa base de inimigo do meu inimigo, que tinha bases pragmáticas, mas que criava uma associação moral que a historiografia finlandesa ainda discute com intensidade. Em 1944, quando os alemães foram forçados a retirar da Finlândia após o armistício finlandês-soviético, a relação entre aliados de conveniência transformou-se em hostilidade na forma da Marcha da Lapônia, e é a nível da paisagem destruída por essa retirada alemã que a Atami Corp se move. Esse contexto histórico específico não é explicado pelo filme em nenhum texto de exposição. É simplesmente o mundo onde a história acontece, e é um mundo que o espectador finlandês reconhece como tendo um peso cultural específico, que o espectador internacional pode não ter a priori, mas que a qualidade da realização comunica de forma que é sentida, mesmo sem o contexto histórico explícito. A qualidade de resistência nacional que o personagem de Atami encarna tem raízes nesse contexto histórico de uma forma que seria mais difícil de sentir sem ele e que transforma o espetáculo da violência individual de Sisu em algo com dimensões de identidade coletiva que excedem a narrativa individual. A sequência da mina como um dos set pieces mais elaborados de Sisu revela a inventividade específica com que Helander pensou sobre cada situação de ação em termos das possibilidades específicas que o espaço e os recursos disponíveis criavam. Os campos de minas da Lapônia eram uma realidade histórica e estratégica da guerra naquela região. E usá-los como espaço de ação cria tanto uma autenticidade de contexto histórico quanto uma fonte de tensão de natureza específica, onde cada passo tem consequências potencialmente fatais, e onde a competência que a Atami demonstra ao navegar esse espaço é completamente diferente em natureza da competência marcial que demonstra em confronto direto. A capacidade de um único personagem de transformar um campo de minas numa ferramenta de combate, em vez de num obstáculo a ser evitado, é um dos momentos mais claramente eficazes de Sisu como exercício de storytelling de ação. Usa o espaço específico do filme
com toda a sua especificidade histórica e tática, de uma forma que cria um set piece que só podia existir neste filme em particular e que não seria possível noutro contexto, sem perder o que o torna funcional. Essa inseparabilidade do set piece, do contexto específico onde acontece, é uma das marcas dos melhores realizadores de ação. E Relander demonstra-a de forma consistente ao longo de Sisu, de uma forma que raramente se vê em filmes de ação produzidos por sistemas industriais maiores, que tendem a criar set pieces que poderiam ser deslocados entre diferentes filmes sem perda significativa de eficácia. A questão de como Sisu lida com a violência nazista como tema é de uma honestidade que é a base moral sobre a qual toda a catarse de ação do filme está construída. Os antagonistas de Sisu não são vilões genéricos de conveniência. São soldados de um exército que come de uma ideologia de extermínio que havia produzido as maiores atrocidades da história humana moderna. E o filme não perde isso de vista em nenhum momento. A violência que os alemães aplicam ao longo do filme, incluindo a execução de civis indefesos e a manutenção de prisioneiras de guerra em condições que revelam um desprezo completo pela humanidade de qualquer pessoa que não pertença ao grupo dominante, é apresentada de uma forma suficientemente específica para que o espectador compreenda claramente o que está a ver em termos históricos e morais. Essa clareza moral sobre quem são os antagonistas e o que representam é o que torna a catarse da destruição desses antagonistas por Atami genuinamente satisfatória, num sentido moral, além do meramente espetacular. E é o que distingue Sisu de filmes de ação que usam a estética nazi apenas como design visual de villain, sem a substância histórica que a torna moralmente relevante. O impacto de Sisu nos festivais de cinema, onde foi exibido antes do lançamento geral, foi imediato e entusiástico de uma forma que raramente se vê para filmes de ação que não são produções de grandes estúdios americanos. O entusiasmo dos espectadores de festival para um filme que oferecia o tipo de gratificação de ação pura que o circuito de festival raramente inclui no seu repertório habitual de obras de prestígio artístico, revelou que havia uma audiência de cinéfilos que tinha tanto quanto qualquer outra audiência os reflexos de prazer de ação bem realizado, mas que raramente encontrava nos filmes que o circuito de festival selecionava a satisfação desses reflexos. Sisu preencheu esse espaço de uma forma que foi surpresa para todos os envolvidos e que contribuiu para a atenção mediática e crítica desproporcionalmente generosa que o filme recebeu face ao seu orçamento modesto e à sua origem fora dos circuitos de produção habituais de cinema de ação de grande escala. A continuação que foi anunciada para Sisu, chamada Sisu, Postcard from Hell, é uma notícia que o público que amou o filme recebeu com a mescla de entusiasmo e de apreensão que qualquer sequência de obra bem-sucedida inevitavelmente gera. O entusiasmo da possibilidade de mais Atami e mais ação do nível do primeiro filme, e a apreensão de que o que tornava o primeiro filme especial era o produto de condições e de escolhas específicas que são difíceis de replicar intencionalmente quando o sucesso criou mais pressão e mais expectativas do que existiam quando Relander estava a fazer o filme que queria fazer, sem a consciência de que seria recebido com o entusiasmo que foi. O historial de Relander, que havia demonstrado em Rare Exports e em Sisu a capacidade de realizar a sua visão específica de forma que excedia expectativas em ambos os casos, é razão suficiente para esperar que a continuação possa ser mais do que simplesmente uma exploração comercial da marca criada pelo primeiro filme, mas o historial de continuações de filmes de ação de sucesso imprevisto em todo o mundo é razão para a apreensão que sempre acompanha essas situações. O personagem de Atami Corp, como figura de mito,
tem a qualidade que os melhores personagens de ação têm e que os distingue dos protagonistas funcionais que os seus gêneros frequentemente produzem. A qualidade de ser algo além da sua função narrativa, de ter uma presença que faz o espectador querer saber mais do que o filme mostra, de sugerir uma profundidade de história e de experiência que o filme apenas parcialmente revela. Quando Sisu termina, o espectador sente que não conhece tudo o que há para conhecer sobre a Atami Corp, que as sequências de ação revelaram a competência, mas deixaram a maior parte da história desse homem no espaço de sombra que o filme não iluminou. Essa sensação de profundidade não explorada é uma das qualidades mais valiosas que um personagem de ação pode ter e que raramente é alcançada de forma deliberada. Tipicamente, é o resultado de uma combinação de escrita econômica, de performance específica e de uma qualidade de presença física do ator, que seja suficientemente rica para sugerir dimensões que a escrita não articula explicitamente. Em Sisu, a combinação de Helander, Tomila e o contexto histórico-cultural do personagem produz exatamente essa qualidade, e é ela que garante que a Atami Corp vai permanecer na memória do cinema de ação como mais do que simplesmente o protagonista de um filme finlandês de 2022 que surpreendeu positivamente, mas como um personagem que se juntou ao panteão mais restrito de figuras de ação que deixam uma impressão duradoura que excede o tempo de vida do filme que os introduziu. A estrutura visual de Sisu como filme revela uma compreensão de como o espaço cinematográfico pode funcionar tanto como instrumento estético quanto como instrumento narrativo, e de que forma as duas funções podem ser integradas de formas que tornam cada plano simultaneamente belo e funcionalmente eficaz na economia narrativa do filme. As decisões de enquadramento que Ehrenberg e Helander tomaram para as sequências de ação não são as típicas decisões de câmera próxima e de montagem rápida que o cinema de ação de Hollywood havia padronizado desde os anos 90 como forma de criar sensação de intensidade e de velocidade que substitui a necessidade de coreografia física genuinamente eficaz. Sisu usa enquadramentos mais alargados que mostram mais de cada ação, que revelam mais do espaço em que a ação acontece e que, consequentemente, revelam mais da destreza física real dos performers, em vez de a esconder atrás de montagem que a fragmenta em elementos plausíveis de gerir independentemente. Essa escolha de câmera mais distante, que revela mais, é simultaneamente mais exigente em termos do que os performers precisam de fazer de forma completamente competente e mais satisfatória para o espectador, que pode ver o que está de facto a acontecer, em vez de ter a impressão de intensidade criada por técnica de câmera. A forma como essa escolha de câmera cria a credibilidade física das ações de Atami é um dos elementos que mais contribuiu para a comparação com John Wick, que as recensões de Sisu frequentemente fazem. Ambos os filmes partilham a confiança de mostrar as ações dos seus protagonistas de forma que são visíveis o suficiente para serem avaliadas como genuinamente competentes, em vez de fragmentadas a um ponto onde a competência é presumida, mas não demonstrada. A questão das sequências subaquáticas de Sisu merece uma análise específica, porque é o momento onde o filme mais claramente expande o seu registro para além da ação de superfície, e onde a criatividade formal de Helander é mais visivelmente aplicada a criar uma experiência de terror que é diferente em qualidade do que qualquer sequência de superfície pode produzir. A imersão de Atami na água gelada da Lapônia, num momento onde a sua derrota parecia inevitável, cria uma suspensão de tensão diferente. Não é a tensão de quem vai ele matar a seguir, mas a tensão de se vai sobreviver ao que acaba de acontecer. Essa mudança de qualidade de tensão é bem gerida pelo filme,
que tenha confiança suficiente no espectador para deixar a tensão de sobrevivência existir sem a resolver prematuramente com um corte de continuidade para a superfície, e que usa o ambiente aquático, com as suas propriedades de luminosidade e de som completamente diferentes da superfície, para criar uma experiência visualmente distinta, que é ela própria a justificação da sequência, independentemente do que ocorre narrativamente dentro dela. A dimensão de mito nórdico que Sisu toca sem nunca articular explicitamente é um aspecto que funciona de formas diferentes para diferentes espectadores, dependendo do grau de familiaridade com a tradição cultural a que se refere. Para o espectador finlandês ou nórdico, com familiaridade com a mitologia e com a tradição de sagas escandinavas, Atami tem ressonâncias específicas com figuras de heróis invulneráveis dessas tradições, cujas capacidades excedem o humanamente possível, mas que são apresentadas como figuras históricas, cuja excepcionalidade era a expressão mais extrema de qualidades que toda a comunidade partilhava em graus menores. Para o espectador sem esse contexto cultural, a Atami funciona como o arquétipo mais universal do guerreiro invulnerável, que aparece em formas diferentes, em culturas diferentes, ao longo da história humana. De Aquiles a Beowulf, a todos os seus equivalentes em tradições de heróis guerreiros de qualquer latitude. A universalidade do arquétipo garante que Sisu funcione para audiências de qualquer origem cultural, mientras que a especificidade do contexto finlandês garante que o filme não seja simplesmente um exercício de arquétipo universal, mas uma expressão específica de uma identidade cultural que tem as suas próprias nuances e os seus próprios valores que a diferenciam de qualquer versão genérica do mesmo arquétipo. A distribuição de Sisu a nível global através da Lionsgate foi um ponto de viragem importante na trajetória do filme, porque permitiu que uma produção de escala europeia relativamente modesta alcançasse audiências que os canais de distribuição habituais de cinema europeu não conseguiriam atingir de forma eficiente. A decisão da Lionsgate de adquirir o filme depois da sua exposição nos festivais e de distribuí-lo com um investimento de marketing que comunicava a sua qualidade de ação de uma forma direta e eficaz foi um dos fatores que transformaram Sisu de surpresa de festival em fenômeno de cinemateca, que chegou a audiências muito mais amplas do que qualquer produção europeia de ação havia conseguido em anos recentes. O trailer de Sisu foi amplamente elogiado como exercício de comunicação de um filme de ação, de forma que transmitia exatamente o que o filme era e o que oferecia. E a correspondência entre o que o trailer prometia e o que o filme entregava foi outro fator de satisfação do espectador que contribuiu para a reputação positiva que Sisu construiu ao longo das suas semanas de distribuição. O nível de violência de Sisu e o grau em que esse nível de violência é moralmente justificado pela natureza dos antagonistas é um dos aspectos que foram discutidos com mais detalhe nas recensões mais analíticas que o filme recebeu. A questão é genuinamente interessante. Temos um filme que entrega violência extrema com um entusiasmo que seria perturbador se o mesmo nível de entusiasmo fosse aplicado a antagonistas menos claramente merecedores da violência que recebem, mas que o entrega de uma forma que é catártica, precisamente porque os antagonistas são de uma carregada memória histórica de atrocidade real, que transforma a ficção de violência num ato de justiça simbólica, de uma clareza moral que poucas situações de ficção conseguem alcançar. Matar soldados nazis numa narrativa de ficção tem uma dimensão moral que não existe quando se mata vilões genéricos de qualquer outra identidade, porque o nazismo real havia produzido atrocidades suficientemente documentadas e suficientemente monstruosas para que qualquer violência
contra a sua representação ficcional, seja carregada de uma satisfação que é parcialmente histórica e parcialmente moral e não apenas espetacular. Sisu usa esta dimensão com a consciência de um realizador que sabe o que está a fazer e que escolheu o contexto histórico a que recorreu precisamente porque oferecia essa base moral para a catarse que queria criar. As prisioneiras de guerra em Sisu e a forma como o filme as apresenta são elementos que adicionam uma dimensão ao filme que vai além da simples função de populares em perigo a serem salvos pelo protagonista masculino. As mulheres do filme têm a sua própria agência de uma forma que é consistente com o contexto histórico, no sentido de que estão completamente limitadas pelas circunstâncias de prisioneiras, mas que dentro dessas circunstâncias demonstram uma resistência e uma solidariedade que são as suas próprias formas de Sisu. A dinâmica que se desenvolve entre elas e a Atami ao longo do filme é uma das mais interessantes de qualquer relação de personagens em Sisu, precisamente porque é uma relação que se constrói sem palavras. A Atami não fala com elas, e elas não falam com ele de formas que criem intimidade verbal, mas há um reconhecimento mútuo de propósito que é comunicado através de ações e de olhares, de uma forma que a escrita econômica de Sisu demonstra que pode substituir completamente o diálogo quando a realização tem a confiança necessária para confiar na comunicação não verbal. Essa confiança no não verbal como instrumento de storytelling é uma das qualidades mais refrescantes de Sisu num cinema de ação que frequentemente usa o diálogo para explicar o que a imagem e a performance deveriam ser suficientes para comunicar. A forma como Sisu pensa sobre o corpo humano em relação à dor e à sobrevivência é outro aspecto que o distingue de muitos filmes de ação que tratam o corpo do protagonista como instrumento invulnerável, que não registra permanentemente os danos que recebe. A Atami recebe danos que são mostrados e que persistem de um momento para o seguinte. As feridas que sofre numa sequência estão visíveis na sequência seguinte, o desgaste físico acumula-se de uma forma que é perceptível ao longo do filme e que cria a sensação de que sobreviver a tudo o que ele sobrevive está a custar algo real que não pode ser simplesmente ignorado. Esse tratamento honesto do corpo como objeto que sofre consequências é mais consistente com as tradições de cinema de ação de Hong Kong dos anos 80 do que com o cinema de ação americano dos anos 90 em diante, e adiciona ao personagem de Atami uma dimensão de fragilidade mortal, que coexiste de forma produtiva com a sua excepcionalidade de combate para criar um herói que é sobre-humano em capacidade, mas humano em custo, que é a combinação específica que produz os protagonistas de ação mais duradouramente fascinantes. Em última análise, Sisu é o tipo de filme que o cinema de ação raramente cria, e que quando cria, raramente faz com a coesão e a integridade que este tem. Um filme que sabe exatamente o que é, que tem algo genuíno a dizer sobre a identidade e a resistência de uma cultura específica, e que encontrou no gênero de ação mais desavergonhado e mais catártico disponível. O veículo perfeito para dizer isso de uma forma que é ao mesmo tempo acessível para audiências de qualquer origem e profundamente específica na sua identidade cultural de origem. É o tipo de filme que faz o cinema de ação parecer capaz de mais do que frequentemente demonstra ser, e que deixa o espectador com a sensação de que o que acabou de ver era exatamente o que precisava de ver no momento em que o viu. A análise de Sisu em relação à tradição de cinema de ação escandinavo é um exercício que revela tanto a raridade do filme dentro dessa tradição, quanto o que o liga a ela, de formas que eventos mais superficiais na recepção do filme não tornaram completamente,
explícitas. O cinema escandinavo tem uma longa tradição de obras de qualidade artística elevada que raramente incluem a ação no sentido popular do termo como veículo primário de expressão, preferindo formatos de drama intimista, de contemplação paisagística e de exploração psicológica, que são os modos em que os cinemas nórdicos desenvolveram as suas identidades artísticas mais distintivas. Quando o cinema escandinavo produz ação, é frequentemente ação de uma seriedade que torna o divertimento puro mais difícil de encontrar do que seria noutra tradição. Com o thriller escandinaviano, que se tornou fenômeno global através das adaptações de Stieg Larsson, sendo um exemplo de ação que é fundamentalmente drama de suspense, em vez de ação de espetáculo, no sentido que Sisu exemplifica. Numa tradição com essa história específica, a chegada de Sisu como filme de ação pura, que não se desculpa pela sua natureza, nem tenta elevá-la através de seriedade de drama, é uma singularidade que explica parte da surpresa positiva com que foi recebido tanto dentro como fora da Finlândia. O filme é uma declaração de que o espetáculo de ação sem complexos e sem constrangimento é uma forma legítima de expressão cinematográfica que a tradição escandinava tem o direito de habitar tanto quanto qualquer outra tradição, e que habitá-la com a competência técnica e a especificidade cultural que Sisu demonstra produz resultados que são igualmente válidos artisticamente e igualmente satisfatórios para o espectador do que qualquer outra forma que a tradição houvesse cultivado. O nível de preparação física que Jorma Tommila necessitou para o papel de Aatami Korpi é um aspecto que raramente é discutido nas análises do filme com o detalhe que merece, porque a aparência decrépita e envelhecida de Aatami pode fazer esquecer que o rol exige uma aptidão física de nível considerável para ser executado de forma convincente. As sequências de ação de Sisu são de uma exigência física real. Não é possível fingir convincentemente o tipo de combate, de resistência física extrema e de performance em água gelada que o filme requer de Tommila, sem ter a base física necessária para o fazer de forma que seja credível à câmera que está suficientemente próxima para revelar qualquer fingimento. O trabalho de preparação de Tommila para o papel, tanto em termos físicos quanto em termos de desenvolver o repertório de movimentos específico que a Aatami usa em combate, é parte essencial do que torna a performance funcionalmente eficaz, como ação. Embora seja uma parte que raramente é tornada explícita nos materiais de promoção do filme ou nas análises que o filme recebeu. A ausência de nomes de grandes atores de Hollywood no elenco de Sisu é ao mesmo tempo uma das suas condições de produção que revelam o seu contexto de produção europeia de orçamento modesto, e uma das razões pela qual as performances que o filme contém têm a qualidade de compromisso total com o material que só acontece quando os atores não têm a segurança da fama que permite a distância irônica do material. Tommila e Rennie são atores com carreiras estabelecidas nos seus respectivos países, que chegam ao material com a disposição de profissionais que levam o que estão a fazer a sério, independentemente de como isso possa ser percebido externamente. E essa disposição resulta em performances de um comprometimento que é raro no cinema de ação de qualquer escala, mas que o cinema de ação europeu de orçamento modesto frequentemente produz com mais consistência do que o cinema de ação de Hollywood, de alto orçamento, precisamente porque a pressão do investimento financeiro raramente cria as condições para o comprometimento artístico incondicional que as produções mais modestas podem mais facilmente permitir. O uso de títulos de capítulo em Sisu como elemento formal do filme é mais do que simplesmente um dispositivo de organização narrativa.
é uma declaração de modo de narração que situa o filme numa tradição específica de storytelling que é mais próxima da saga ou da lenda do que do filme de ação de estrutura convencional de Hollywood. As sagas nórdicas e islandesas, que são a forma narrativa oral e posteriormente escrita mais específica dos povos do norte europeu, estruturam frequentemente as suas narrativas em episódios claramente separados, que têm, cada um, a sua qualidade de evento memorável, que pode ser narrado de forma autônoma, mas que se articula com os outros episódios numa narrativa de arco maior. Os capítulos de Sisu têm essa mesma qualidade episódica. Cada um corresponde a um set piece específico com a sua própria lógica interna e o seu próprio arco de tensão e resolução. E os títulos que o filme dá a cada capítulo têm a qualidade de nomes que poderiam ser dados a episódios de saga por narradores que estavam a comunicar. Agora vou contar-vos o que aconteceu na mina. Agora vou contar-vos o que aconteceu no rio. Agora vou contar-vos o que aconteceu no avião. Essa estrutura de saga que Sisu adopta, sem nenhuma autocongratulação por fazê-lo, é mais uma das formas em que o filme integra a identidade cultural específica da sua origem com o gênero de entretenimento global que habita. A questão de como Sisu cria empatia pelo seu protagonista, sem nenhum dos instrumentos convencionais de empatia que o cinema de ação habitualmente usa, é um dos aspectos mais fascinantes do filme como exercício de storytelling. Não há cenas de backstory que expliquem o historial de Aatami em termos que o humanizem através da apresentação de sofrimento ou de perda pessoal. Não há relações interpessoais estabelecidas no início do filme que criem investimento emocional antes que o conflito comece. Não há diálogo que revele o mundo interior do personagem de uma forma que crie intimidade de conhecimento com o espectador. A empatia que o espectador de Sisu sente por Aatami vem de uma fonte completamente diferente. A observação de alguém a fazer exatamente o que precisava de ser feito, da forma certa, com a determinação e a competência necessárias, numa situação onde o que estava em jogo era tudo. Essa empatia, baseada em observação de competência e de determinação, é de um tipo muito específico que é mais próxima da admiração do que da identificação, mas que tem a mesma função de criar investimento no resultado para o personagem que qualquer outra forma de empatia pode criar. O espectador de Sisu não se identifica com Aatami da forma que se identificaria com um protagonista de drama que partilha inseguranças e vulnerabilidades reconhecíveis. Admira-o, e essa admiração também cria o investimento emocional no seu sucesso, que é a função narrativa que a empatia cumpre em qualquer outro modo. A forma como Sisu termina é coerente com tudo o que o filme havia sido ao longo dos seus 91 minutos, direta, sem ornamentação, com a satisfação que a resolução de um conflito desta natureza requer, mas sem a elaboração sentimental que muitos filmes de ação adicionam como garantia de que o espectador saiu com a sensação emocional correta claramente estabelecida. O fim de Sisu deixa o espectador num estado que é simultaneamente de satisfação completa pela resolução do conflito e de querer mais, de querer saber o que acontece a seguir, de querer ver mais do mundo que o filme construiu e mais do personagem que apresentou. Essa combinação de satisfação e de apetite renovado é a forma mais poderosa como um filme pode terminar, porque indica que criou algo que o espectador genuinamente quer mais e que a ausência de mais é sentida como perda real, em vez de simplesmente como vontade de mais espetáculo do mesmo tipo. Para o espectador que chega a Sisu sem expectativas específicas, além da promessa implícita de um filme de ação finlandês sobre Segunda Guerra Mundial, com avaliações muito positivas,
O que espera é uma surpresa consistente que começa com a primeira cena e que raramente afrouxa ao longo dos 91 minutos que se seguem. É o tipo de surpresa que transforma um encontro casual com um filme que não estava no radar em algo que se recomenda ativamente a qualquer pessoa com remotamente a disposição para o encontrar. E é o tipo de surpresa que raramente está disponível em nenhum mercado de entretenimento porque requer exatamente a combinação que Sisu tem. Um realizador com visão específica, um ator com presença invulgar, um conceito de uma especificidade cultural que lhe dá substância que o espetáculo puro não consegue ter, e a confiança para ser exatamente o que é, sem pedir desculpa nem tentativa de ser também outra coisa. A recessão de Sisu em mercados linguísticos diferentes do inglês e do finlandês revela padrões interessantes sobre como o filme comunicou de formas que transcendem as barreiras linguísticas de uma forma que não todos os filmes de ação conseguem. O filme foi distribuído em Portugal, no Brasil e em outros mercados de língua portuguesa, com um sucesso considerável que derivou em parte do boca a boca de espectadores que haviam encontrado no filme exatamente o tipo de ação inventiva e de protagonista carismático que o gênero pode oferecer no seu melhor. A recepção, especialmente positiva em mercados latino-americanos, onde a tradição de cinema de ação, de qualidade de actuação física de Hong Kong e de filmes de ação europeus de décadas anteriores, criou audiências com uma sofisticação específica de gênero que apreciam a competência de execução de ação, além da escala de produção, confirma que Sisu é o tipo de filme que funciona independentemente do orçamento disponível, quando as decisões criativas fundamentais são certas. A análise do ritmo de Sisu, ao longo dos seus 91 minutos, revela uma construção de escalada que é mais cuidadosamente arquitetada do que a aparente simplicidade estrutural do filme sugere. O filme começa lentamente pelo padrão do gênero de ação, com os primeiros 10 minutos inteiramente dedicados a estabelecer a Atami e o seu ambiente de uma forma que é de uma beleza contemplativa, que é o oposto de qualquer urgência de ação. Esses 10 minutos são essenciais para tudo o que se segue, porque estabelecem a qualidade específica da atenção que o filme vai pedir ao espectador. Não a atenção de rápido processamento de informação e de estímulos que o cinema de ação de Hollywood habitualmente calibra o seu ritmo para manter, mas uma atenção mais lenta e mais contemplativa que é comensurável com a paisagem e com o personagem que está a ser apresentados. Quando a ação começa, o espectador que havia aceite esse ritmo mais lento está muito mais disponível para o impacto do que acontece do que estaria se o filme houvesse chegado diretamente ao conflito sem a preparação que esses primeiros 10 minutos proporcionam. Essa gestão de ritmo, em função da construção de disponibilidade emocional do espectador, é uma técnica avançada de realização que revela a maturidade artística de Relander como realizador que entende que o impacto de qualquer evento narrativo é função não apenas do evento em si, mas da condição de disponibilidade do espectador no momento em que o evento acontece. A questão da distribuição de set pieces ao longo de Sisu e de como cada set piece é diferenciada dos outros em termos de espaço, de instrumentos disponíveis e de tipo de tensão criada, é outro aspecto que revela a cuidadosa arquitetura narrativa do filme. Cada capítulo cria o seu próprio tipo de experiência de ação que não se repete em nenhum outro capítulo. O confronto inicial na planície aberta tem uma qualidade de encontro tático ao ar livre. A sequência da mina tem a tensão específica de um espaço invisível e de consequências de movimento imprevisíveis. A sequência subaquática tem a qualidade de horror de sobrevivência num ambiente de visibilidade reduzida. E a sequência do avião tem a qualidade de absurdo elevado que o filme abraça como declaração de comprometimento total,
com o seu próprio excesso de satisfação de ação. Essa variação sistemática de tipo de experiência de ação ao longo do filme garante que o espectador não experiencie fadiga de repetição, que é um dos riscos principais de qualquer filme de ação que depende de um único personagem em conflito contínuo. A variedade de contextos e de desafios mantém a atenção do espectador renovada de capítulo em capítulo, de uma forma que a repetição do mesmo tipo de situação jamais poderia alcançar. O cão de Aatami é um elemento que merece tratamento mais extenso do que simplesmente a menção à regra do cão já feita. O cão que aparece com Aatami nas cenas iniciais do filme não é simplesmente um animal de companhia conveniente para criar empatia pelo protagonista através do mecanismo clássico de animal amado. É uma presença que comunica algo sobre a natureza do personagem que nenhum diálogo poderia comunicar de forma tão eficaz. Um homem que escolheu a solidão como modo de vida, mas que mantém um laço de afeição genuína a outro ser vivo, é um homem com uma capacidade de amor que coexiste com todas as outras qualidades que a narrativa vai revelar. A perda do cão nas primeiras cenas do conflito com os alemães é um momento de uma brutalidade específica que estabelece o registro de consequências reais do filme, de uma forma que qualquer violência posterior confirma, mas que só é estabelecida desta forma específica, através da perda de algo que o espectador havia visto a Aatami tratar com a atenção que revela o afeto genuíno. Essa perda transforma o que poderia ser lida apenas como agressão motivadora, num acto de uma violência moral específica que vai além da física, precisamente porque o que foi destruído era o único laço de afeição visível de uma personagem cuja história sugere que laços de afeição eram raros e preciosos, muito antes dos eventos do filme. A forma como Sisu pensa about a mortalidade e a invulnerabilidade do seu protagonista é uma das tensões criativas mais interessantes que o filme sustenta ao longo da sua duração. O filme precisa, ao mesmo tempo que Aatami seja suficientemente invulnerável para que a catarse de ação que promete seja entregue progressivamente e que seja suficientemente vulnerável para que o perigo pareça real e o triunfo tenha o peso de conquista genuína em vez de resultado inevitável. Equilibrar estas duas necessidades sem que nenhuma elimine a outra é um dos desafios mais fundamentais de qualquer filme de ação de protagonista invulnerável, e foi um dos que os filmes de John Wick resolveram de formas específicas que outros filmes tentaram replicar com resultados variáveis. Sisu resolve o problema com a honestidade já mencionada em relação à acumulação de dano físico, que torna inevitável a questão de quanto mais pode a Aatami suportar, e com o uso específico da sequência subaquática como o momento onde essa questão tem a resposta mais próxima do definitivo, mais do que qualquer ser humano razoavelmente poderia, mas não infinito. Esse equilíbrio preciso entre o sobre-humano e o humano, na representação das capacidades de Aatami, é o que o torna fascinante como personagem em vez de meramente funcional como instrumento de ação. A posição de Sisu no cinema de ação do início dos anos 20 do século XXI é uma de importância que vai além do seu sucesso comercial relativo ou da sua recepção crítica positiva. Num momento em que o cinema de ação americano havia sido dominado por franquias de super-heróis que redefiniam a escala do espetáculo a custos que tornavam qualquer outro tipo de ação impossível de competir no mesmo espaço, Sisu demonstrou que a ação de menor escala, mas maior especificidade cultural e maior investimento em personagem podia alcançar uma satisfação de gênero comparável através de meios completamente diferentes. Essa demonstração tem valor cultural para qualquer produção de qualquer país que quer produzir cinema de ação sem os recursos das grandes produções americanas, porque Sisu
é a prova de que a escala não é o determinante da satisfação de ação e de que a especificidade cultural pode ser um ativo, em vez de um limitante, quando é abraçada com a confiança que torna a especificidade atraente para audiências globais, em vez de alienante. O legado de Sisu para o cinema de ação global está ainda a ser escrito à medida que os filmes que influenciou ou que foram influenciados por ele chegam ao mercado, mas já é suficientemente claro que a sua contribuição excede a do filme individual que encapsulou e que a discussão sobre o que o cinema de ação pode ser, que Sisu reabriu, vai continuar a produzir resultados nos anos que se seguirem ao seu aparecimento. A análise de como a Atami Corpi se relaciona com a morte ao longo de Sisu revela uma dimensão filosófica do personagem, que raramente é articulada explicitamente, mas que é perceptível em cada interação que tem com a possibilidade da sua própria eliminação. A impassibilidade com que a Atami enfrenta cada situação que deveria produzir medo ou hesitação é de uma qualidade que é diferente tanto da coragem convencional quanto da ausência de sentimentos. É a impassibilidade de alguém que já travou contas com a própria mortalidade de uma forma tão definitiva e tão completa que a morte, como possibilidade, simplesmente deixou de ser para ele um parâmetro significativo de decisão. Essa liberação do medo da morte como estado psicológico é documentada em diferentes tradições espirituais e filosóficas, como o estado a que os guerreiros de certas tradições aspiravam como fundamento da eficácia máxima em combate. O samurai japonês, que havia praticado a meditação sobre a morte, até que o medo dela fosse completamente desalojado do seu funcionamento psicológico ordinário. O guerreiro estoico, que havia organizado todo o seu sistema de valores, de forma que nada que a morte pudesse fazer lhe tirasse o que havia escolhido como fundamental à sua existência. Atami parece habitar um estado semelhante, que é simplesmente finlandês, em vez de japonês ou romano, e que tem o nome específico de Sisu na sua língua e na sua cultura, como reconhecimento de que esse estado tinha sido suficientemente comum nos momentos de crise histórica da Finlândia para merecer terminologia própria. O contexto específico de 1944 como momento histórico da Finlândia adiciona ao filme uma dimensão que o diálogo quase inexistente não precisa de articular porque é compartilhada pela cultura que o produziu, e que qualquer espectador suficientemente familiarizado com a história finlandesa do século XX vai reconhecer. A Finlândia de 1944 havia sobrevivido a 5 anos de guerras consecutivas que a haviam colocado em situações militares de extrema adversidade com recursos limitados, que haviam produzido perdas humanas desproporcionais e que haviam exigido de toda a população um nível de resistência coletiva que o conceito de Sisu havia sido criado para nomear precisamente. Atami não é uma anomalia no contexto de 1944. É a encarnação extrema de uma qualidade que a Finlândia daquele momento havia precisado encontrar em proporções maiores do que qualquer civilização deveria precisar de encontrar nos seus membros. A escolha de 1944 como o ano em que a história se passa não é aleatória. É o ano em que a Finlândia, após ter suportado o impossível durante 5 anos, estava finalmente a sair dos conflitos, e Atami a encontrar ouro naquele momento específico tem a qualidade de um símbolo. O que sobreviveu ao insustentável está agora a encontrar o que poderia remunerar a sobrevivência, o que poderia pagar o custo de ter permanecido. A utilização de sons não musicais como instrumento de criação de atmosfera em Sisu é outro elemento de design de som que merece análise mais específica. O silêncio da Lapônia é um silêncio de uma qualidade específica,
com o vento que percorre a planície e os sons da natureza, que são os únicos ruídos que esse silêncio contém de forma habitual. E esse silêncio específico serve de contraste às perturbações sonoras que os veículos e as armas dos alemães introduzem no espaço. Quando os sons de guerra chegam ao espaço da Lapônia, são vividos como intrusão numa qualidade de silêncio que o filme havia estabelecido nas suas cenas iniciais, de uma forma que é perceptível mesmo a espectadores que não estão a processar conscientemente o que o design de som está a fazer. Essa qualidade intrusiva do som de guerra num espaço de silêncio natural é mais uma forma em que Sisu usa as características específicas do seu ambiente para criar camadas de significado que vão além do explicitamente declarado. A audiência global de Sisu incluiu um segmento específico de jogadores de videojogos que encontraram no filme ressonâncias com a estrutura de jogo de ação de boss fights e de escalada de dificuldade de capítulo em capítulo que a arquitetura visual do filme, em certos aspectos, imita. Essa analogia com a gramática dos videojogos de ação é pertinente de formas que vão além da coincidência. O filme de ação e o videojogo de ação têm uma história de influência mútua que os anos 2000 transformaram de forma acelerada, com cada um dos médias a adaptar e a amplificar elementos do outro, de formas que progressivamente os aproximaram em termos de estrutura de experiência de ação. Sisu participa nessa convergência de formas que são mais explícitas do que em muitos dos seus precedentes, com os títulos de capítulo, a escalada de set pieces de dificuldade crescente e a qualidade de personagem com habilidades que se revelam progressivamente ao longo do confronto com adversários, indicando uma consciência de que o espectador de ação contemporâneo tem uma literacia de jogos de ação que pode ampliar a legibilidade de uma narrativa de ação que tem estrutura episódica com escalada sistemática. A dimensão de fantasia de poder que Sisu entrega é uma das suas dimensões mais honestamente declaradas, e a forma como essa honestidade funciona para audiências que chegam ao filme com essa expectativa específica é um dos aspectos mais eficazes da sua comunicação com o espectador. A fantasia de poder como instrumento de satisfação, de entretenimento, tem raízes profundas na história da narrativa humana. As histórias de heróis que superam adversidades impossíveis e de guerreiros que derrotam inimigos superiores em número e em recursos são entre as formas mais antigas e mais persistentes de satisfação narrativa que a espécie humana produziu. Sisu insere-se nessa tradição não de forma irônica ou distanciada, mas de forma direta e sem vergonha, que é a fonte da sua ressonância mais imediata com audiências de qualquer origem. A fantasia que entrega é calibrada de forma a ser satisfatória no seu próprio registro, sem as justificativas que muitos cinemas contemporâneos sentem necessidade de oferecer para pedidos de suspensão de descrença semelhantes. Para quem está disponível para a fantasia que Sisu entrega, o filme proporciona uma das mais completamente satisfatórias expressões dessa fantasia que o cinema de ação recente produziu, e para quem pode encontrar nas camadas específicas de identidade cultural finlandesa e de dignidade de resistência que o filme incorpora adicionalmente, a experiência é mais rica ainda por essas camadas. Sisu é daqueles filmes raros que funcionam completamente no nível mais simples de entretenimento puro, e que, ao mesmo tempo, tem dimensões de significância que tornam a análise mais aprofundada e igualmente recompensadora. Essa dupla funcionalidade, de entretenimento que é simultaneamente satisfatório na superfície e rico nas profundezas, é a marca do cinema de ação no seu nível mais elevado, e é a marca que Sisu carrega com uma honestidade e uma competência que garantem a sua posição duradoura na história do gênero.
A criação de Relander de Sisu como obra que é completamente consciente de si mesma como gênero, sem nunca ser irônica em relação a esse gênero, é uma das qualidades que mais claramente revela a sua sofisticação como realizador. Muitos filmes de ação contemporâneos resolvem a consciência de gênero através da ironia, do distanciamento que comunica ao espectador que tanto os realizadores quanto os personagens sabem que estão num filme de ação e que procedem com esse conhecimento como escudo contra o comprometimento emocional total. Sisu recusa esse distanciamento de forma completa. Não há nenhum momento no filme onde a câmera ou o roteiro se distanciem do que está a acontecer de uma forma que crie ironia. E não há nenhuma performance que sinalize consciência de si mesma como performance em vez de como habitação completa do personagem. Essa recusa do distanciamento irônico é a escolha artística mais corajosa que Relander fez com Sisu. E é a que mais diretamente determina a qualidade de comprometimento emocional que o filme pode criar no espectador. Quando o realizador está completamente comprometido com o que está a mostrar, sem reservas nem distâncias, o espectador pode ser completamente arrastado para dentro da experiência de uma forma que nenhum distanciamento irônico permite. A questão de como Sisu representa a diferença entre soldados em serviço de uma ideologia monstruosa e a ideologia em si é uma das mais delicadas de qualquer filme que usa nazis como antagonistas e que Sisu navega de uma forma mais matizada do que seria possível prever a partir da premissa. Nem todos os soldados alemães de Sisu são apresentados como igualmente dedicados à ideologia, e há momentos onde as diferenças entre membros do batalhão em termos de adesão à brutalidade que o seu serviço ao nacional-socialismo implicava são perceptíveis nas suas reações ao que acontece. Essa nuance não dirige o espectador para nenhuma conclusão exculpatória sobre o que os personagens representam. Os soldados de Sisu são membros de um exército que havia cometido as piores atrocidades da história moderna, e o filme não perde isso de vista. Mas a nuance que introduz nas diferenças individuais entre membros desse exército mantém os antagonistas no domínio dos humanos em vez de os transformar em símbolos sem especificidade, o que paradoxalmente os torna mais aterrorizantes como representações do horror histórico do que a caricatura de Malévolo puro poderia ser. A qualidade de experiência de Sisu em sala de cinema versus em plataforma de streaming doméstica é um aspecto que raramente é discutido, mas que tem implicações reais para como o filme é recebido emocionalmente. A escala da paisagem da Lapônia e a qualidade da fotografia de Ehrenberg são elementos que têm muito mais impacto numa sala de cinema com um ecrã de tamanho adequado do que num ecrã de computador ou de televisão doméstica. E a trilha sonora orquestral que acompanha as sequências de maior intensidade tem uma presença física em sala de cinema, que os sistemas de som domésticos raramente reproduzem de forma comparável. Muitos espectadores que encontraram Sisu em streaming, antes de qualquer oportunidade de sala de cinema, tiveram uma experiência que era genuinamente boa, mas que era incompleta em aspectos que só quem teve a experiência da sala de cinema pode completamente avaliar. Essa assimetria entre experiências de diferente contexto de visualização é uma das razões pelas quais Sisu, que chegou às plataformas de streaming relativamente rapidamente depois do lançamento teatral, pode ter um número de espectadores que nunca tiveram a experiência da sala de cinema, que é proporcionalmente grande em relação à audiência total, e que para esses espectadores, uma revisitação pensada para a sala de cinema quando a oportunidade se apresente, seria uma experiência genuinamente nova, apesar do conhecimento do filme.
A análise de Sisu como filme de guerra, além de filme de ação, é um exercício que revela dimensões que a câmera de ação urgente do filme raramente é pedida a iluminar diretamente, mas que estão sempre presentes como contexto. As marcas da guerra que a paisagem da Lapônia carrega, com as ruínas de construções queimadas e os sinais de destruição sistemática que os alemães haviam aplicado na retirada, são elementos visuais que o filme usa como contexto de mise-en-scène, de uma forma que nunca sobreexplica o que está a mostrar, mas que comunica de forma consistente que a Atami existe num espaço de devastação, de uma escala que foi aplicada por seres humanos a outros seres humanos e ao seu mundo de forma intencional e sistemática. Essa contextualização da ação individual, dentro de um contexto de destruição de maior escala, é mais uma forma em que Sisu comunica mais do que o que a sua superfície de entretenimento puro exigiria, e que transforma a experiência de o ver em algo mais denso e mais rico do que simplesmente o prazer de ver um guerreiro extraordinário a superar adversidades impossíveis. Para encerrar esta análise, convém reenfatizar o que torna Sisu singular de uma forma que resistirá ao tempo e que garantirá que continue a ser discutido e celebrado muito além do ciclo de vida habitualmente curto dos filmes de ação, que dependem primariamente da novidade do seu espetáculo para a sua relevância. O que torna Sisu singular é precisamente a combinação que é mais difícil de produzir de forma não acidental. Identidade cultural específica que é suficientemente universalmente ressonante para criar experiência além da sua origem. Protagonista que cria admiração em vez de identificação, mas que é suficientemente humano em custo e em vulnerabilidade para que a admiração coexista com um investimento emocional genuíno. Ação de uma inventividade e de uma qualidade de execução que são suficientemente altas para que o espetáculo seja satisfatório pelos seus próprios termos, sem precisar de camadas adicionais de justificação. E um realizador com a visão coesa e a confiança técnica para integrar todos esses elementos numa experiência que parece inevitável em retrospecto, mas que requereu uma série de decisões criativas precisas para ser alcançada. Isso é o que Sisu é, e é o que ficará.